Grandioso Deus, grandioso Pai que habita nas alturas dos céus, lhe agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua santa casa. Querido Pai, lhe agradecemos por termos a certeza desse amor de Jesus em nossas vidas. Pai querido, somos muito gratos por tão grande bênção. Pai querido, queremos te pedir uma bênção especial sobre o pregador dessa noite, o nosso querido irmão José Mariano, que ele venha ter uma porção dobrada do teu Santo Espírito, e que sua mensagem, Pai, venha calar profundamente em nossos corações. Que nós possamos ter a certeza, Pai, de que ao sair daqui, tivemos um encontro real contigo. Pai querido, abençoe a cada membro aqui presente. Abençoe os visitantes que se encontram no nosso meio. Abençoe, Pai, também os internautas que assistem a essa programação. Que tudo seja, Pai, para exaltar o teu santo nome aqui nessa terra. Pai querido, nos dá a tua paz, aceita a nossa adoração, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos por amor em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus queridos amigos, nessa noite eu quero apresentar aqui o meu querido amigo José Mariano. Foi meu padrinho de casamento, é o primeiro ancião da igreja lá de Itacoaxetuba, da onde eu vim. Ele que irá explanar a palavra conosco nessa noite. Mas antes, teremos agora uma mensagem musical com o nosso querido Mauro. Que tudo seja para engrandecer o nome de Deus. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de desistir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se
Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Temido fui, e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego minha vida outra vez. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Nosso cordial boa noite a todos. Quero dizer que é um privilégio, uma alegria estar com os irmãos aqui da Vila Matilde. Quero dizer que nós temos um pouco da igreja de vocês lá na nossa igreja. Os bancos, os antigos bancos aqui dessa igreja estão lá na nossa igreja agora. E uma parte também está em um outro grupo, porque eram muitos bancos para nós, então uma parte também ficou com um outro grupo lá do nosso distrito. Todas as pessoas que chegam lá e que adentram a nossa igreja, eles se sentem melhor, se sentem mais confortáveis sentando naqueles bancos lá. Obrigado pelos irmãos aqui da Vila Matilde, por terem nos ajudado lá na reforma da nossa igreja. E esperamos que esse ano a gente termine a reforma, porque lá a igreja é a igreja central do distrito, e ela está assim, sabe, uma igreja em obras, como é que é, né? Complicado, né? Coisas quebradas e pintura por fazer. E nós queremos ter uma igreja lá mais aconchegante, mais bonita, tão bela quanto a igreja dos irmãos aqui da Vila Matilde. Eu estive pregando aqui há muitos anos atrás. Eu creio que mais de 15 anos atrás. Eu cantava num conjunto onde a professora Celidalva, não sei quantos são daquele tempo, a professora Celidalva, da Escola Adventista de São Miguel, também de Mogi das Cruzes, ela trouxe nosso conjunto para cantar aqui, e nós também, eu pude, numa noite, pregar para os irmãos aqui da Vila Matilde. Estou feliz, como disse, de estar aqui com os irmãos. O tema dessa noite é como viver uma vida cristã. A vida cristã é um estilo, de vida, não é algo que a gente tem em algum momento, ou num dia especial e em outros dias não. É a nossa vida diária. Mas como viver essa vida cristã? Será que podemos viver uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus? Isto é realmente possível? Uma história nos conta que Stanley, ele encontrou o missionário David Livingstone no coração da África.
esse senhor chamado Stanley, ele encontrou então esse missionário lá no coração da África, e ele disse o seguinte: fui à África, levando o preconceito do maior ateu de Londres. Mas quando eu vi aquele idoso solitário, perguntei a mim mesmo, qual seria a razão que o levaria a ficar aqui neste fim de mundo? O que é que inspira esta vida? Por meses, ele diz, fiquei pensando muito nele, enquanto ele levava a sua missão para frente, comandado pela Bíblia, deixando para trás tudo para seguir a Cristo. Vendo sua piedade, sua gentileza, seu zelo e sua sinceridade, pouco a pouco, minha simpatia por ele foi aumentando. Diz esse Stanley, que era um grande ateu, ele diz o maior ateu de Londres. Fui convertido por ele, apesar de que ele nem tentou me mudar. Não foi a pregação de Livingstone que me converteu, foi a vida de Livingstone. Eu tenho uma frase que eu escrevi aqui na minha Bíblia. Eu gosto de escrever nessas páginas em branco algumas frases, e tem uma aqui, a primeira, foi escrita, essa frase foi dita por Albert Schweitzer, que diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira. E como diz o Stanley, sem nenhuma palavra, mas somente pela vida desse famoso missionário Livingstone, ele diz que ele foi convertido só por observar a vida sincera e piedosa de David Livingstone. Viver a vida cristã é muito mais do que meramente se tornar um cristão e unir-se a uma igreja, ou ter uma religião. Ser cristão é muito mais do que isso. É a entrega diária da minha vida, da nossa vida a Cristo. É permitir que Ele nos ajude na nossa vida corriqueira, nas nossas lutas, que é difícil. Que Ele me ajude a enfrentar a barra pesada do dia a dia, os problemas, as alegrias, as tristezas e os sofrimentos. Vida cristã, viver a vida cristã não é só ter uma religião. É sentir a influência de Jesus nos momentos difíceis da nossa vida. Eu creio que todos nós que estamos aqui nesta noite, por mais que nos acheguemos a Jesus, nós sentimos a luta como ela é grande algumas vezes. Há momentos na nossa vida que a gente chora. Há momentos que nós parece que chegamos lá no fundo mesmo do poço. Mas
nós sentimos também que nós temos amparo de alguém que nos tira daquele momento difícil que nós estamos passando. Alguém pode frequentar todas as igrejas do mundo ou ficar só na igreja, numa igreja, porque a considera verdadeira. Apenas isto não faz dele um cristão. Ser cristão é confiar em Jesus como Salvador, é querer viver como Ele viveu, é obedecê-lo e seguir o seu exemplo. Em outras palavras, é tornar-se um verdadeiro discípulo, seguidor de Cristo. Isso é ser cristão. Não é muitas vezes apenas frequentar uma igreja ou ter o nosso nome no livro de uma igreja. Ser cristão, muitas vezes, com certeza é na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Foi em Atos capítulo 11, no versículo 26, que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Atos 11, no verso 26. Vamos ler? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Foram chamados de cristãos porque o tema principal que não saía da sua vida, da sua boca, era Jesus Cristo. Pregavam seus ensinos e viviam em função de Cristo. Será que hoje a nossa vida tem sido em função de Cristo? Não digo fim de semana, mas a nossa vida diária, porque nós podemos levar a Cristo em todos os ambientes, seja do trabalho, da escola. Eles têm que estar conosco, Ele deve estar no nosso coração. Então a nossa vida, não importa que não seja na igreja, que não estejamos num culto ou na igreja, nas coisas que fazemos diariamente, lá no escritório, na indústria, no lazer, Cristo deve habitar nosso coração. Martinho Lutero, na cidade de Zwickau, na Alemanha, ele foi convidado para fazer um sermão fúnebre. Eu já fui convidado algumas vezes, meus vizinhos católicos. Eu estava lá no velório e eles diziam: irmão, o senhor pode ler umas passagens da Bíblia aqui para nós? Falei, muito bem. Uma família tinha perdido um jovem universitário, estava noivo, jogaram ele do trem, tinha ido em uma reunião com os colegas da faculdade, pegou o trem tarde da noite lá em Mogi, e naquele pedaço mais solitário ali, aonde tem Jundiapeba, ali pelos lados, tentaram roubar o violão dele, ele não quis entregar, aí eram os pivetes, ele não quis entregar, de repente veio uns maiores, pegaram ele, abriram a porta do trem, e jogaram esse nosso amigo do trem. Teve traumatismo craniano, ainda ficou vários dias internado. Ele tinha mais ou menos a idade dos meus filhos, era muito amigo, me respeitava tanto. Precisa de ver que jovem educado,
Eu confesso que foi difícil eu fazer aquele velório. Mas aquilo serviu, depois nós demos estudo bíblico para várias pessoas da família deles lá. Todos os estudos bíblicos. Levamos para a igreja, são nossos amigos ainda. Por enquanto não se converteram, mas tem a gente como grandes vizinhos ali, amigos deles. E Martinho Lutero estava fazendo um sermão fúnebre lá na Alemanha. Esse sermão era de Nicholas Hausmann, que era um amigo, tinha morrido. E olha as palavras de Lutero. Ele diz assim: o que nós pregamos, disse o grande reformador, ele viveu. Já pensaram na profundidade? Porque eu posso estar pregando aqui. Nós podemos pregar e não viver. Ele disse, em homenagem àquele irmão, o que nós pregamos, ele viveu. Esse seria um grande, epitáfio no túmulo daquele homem. Viver é mais do que falar. Como disse alguém, sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir o que você está dizendo. A nossa vida, que deve ser a nossa pregação, para os nossos parentes principalmente, para os nossos filhos principalmente, para as pessoas que estão ao nosso redor, porque essas pessoas observam o nosso procedimento. E se o nosso procedimento é semelhante ao de Jesus, porque Jesus habita em nosso coração, nós vamos conseguir salvar essas pessoas, às vezes sem uma palavra. A própria Bíblia diz que a Bíblia, transmite poder necessário para que a vida cristã seja uma realidade. Então, a palavra de Deus é viva e penetra em nosso coração, e é o estudo da palavra nas primeiras horas do nosso dia, com meditação, com oração, é que vai nos transformando à semelhança do autor da palavra, que é Jesus. Assim como a alimentação, o sustento físico, a palavra do Senhor sustenta a vida espiritual. Nós não podemos ficar sem o nosso alimento físico, sem água. Nosso corpo físico ficaria fraco. E assim também não podemos ficar sem a palavra de Deus. Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. E Jeremias, ele diz o seguinte: achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, é o alimento que fortalece o nosso corpo, a nossa vida espiritual. Geralmente, fisicamente, nós comemos pelo menos 3 refeições, não é? Isso é sagrado. Mas, espiritualmente, de muitos de nós, o nosso homem espiritual, de muitos de nós, está definhando por falta desses nutrientes espirituais. Se nós deixarmos a Bíblia de lado, ou só pegarmos elas de vez em quando, nossa vida espiritual vai enfraquecer. É muito importante. Porque a palavra de Deus, mesmo nos piores momentos da sua vida espiritual, se você continuar estudando, ela faz com que a gente entenda que a nossa vida não está bem. Sem a palavra de Deus, nós não temos noção de como nós estamos espiritualmente.
A palavra de Deus convence que nós necessitamos de Cristo, que nós necessitamos de Deus, que nossa vida espiritual, nossa vida eterna está correndo risco. Então, quando nós não estudamos a Bíblia, nós perdemos a percepção de como nós estamos espiritualmente. Então, há necessidade de não largarmos a Bíblia. Eu costumo dizer, nem que você não esteja bem, não deixe de fazer teu estudo diário. Não estude a Bíblia só quando você acha que está tudo bem. Estude a Bíblia em todo momento que você tiver oportunidade. Às vezes, nós estamos aguardando alguém, às vezes não começou o culto, ao invés de nós ficarmos conversando ou qualquer outra coisa, pega a Bíblia, vai lendo, põe em ordem teu ano bíblico. É assim que nós vamos fortalecendo o nosso homem espiritual, o nosso corpo espiritual. Qual a nossa parte no desenvolvimento da vida cristã? Aqui diz, a nossa parte no desenvolvimento da vida cristã é ler, é estudar, digerir e assimilar a nutrição espiritual da palavra de Deus e viver sob a direção do Espírito Santo, que nos aponta o único exemplo perfeito, que é Cristo. Então o nosso trabalho é procurar assimilar a palavra de Deus. Como nós assimilamos a alimentação física que nós comemos? Através da digestão. Qual é a digestão da leitura da Bíblia? Que é alimento também. É a meditação. A meditação é como se fosse o alimento que para aqui para poder o corpo retirar os nutrientes. A palavra de Deus tem que parar aqui, nós temos que meditar. Aí nós vamos recebendo os benefícios, as vitaminas, as proteínas espirituais para o nosso corpo espiritual. Então é muito importante. Do mesmo jeito que eu busco o alimento, eu vou lá na geladeira e pego, eu vou lá no fogão e pego, eu também tenho que buscar aonde está a fonte, que é a palavra de Deus, que é o alimento para a minha vida espiritual. Um homem estava escalando uma montanha muito alta, tipo o Everest, aqueles lugares onde já tem bastante neve, e ele era liderado por um guia, e num determinado lugar eles fizeram um tipo de um acampamento, armaram ali então uma barraca para passar a noite. Quando amanheceu o dia, tinha várias pegadas uma pegada ali de pessoa que subiu, continuou a caminhada. Aí aquele senhor que tinha então o seu guia falou assim: olha, alguém passou por aqui. Aí o guia disse para ele assim: não foi só uma pessoa que passou por aqui, mas uns 20. É que cada alpinista pisou tão cuidadosamente em cima das marcas do seu líder, que parecia como se uma só pessoa havia dado aqueles passos. Nosso tempo é curto, mas há um verso na Bíblia, em 1 João 2,6, que diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Em outro texto diz, para que nós sigamos as suas pisadas. Jesus foi na frente, e nós temos que pisar onde ele pisou. Nós temos, pela nossa natureza, vontade de nos desviar do caminho. Às vezes nós queremos mudar de rumo, mas o que diz a Bíblia? Ouvirás uma voz atrás de ti que vai dizer o quê? Este é o caminho, andai por ele. Nós temos que seguir as pegadas de Jesus. Jesus também disse assim: quem me segue não andará em trevas. Todos os que aprenderam a viver a vida cristã, com certeza colocam ao Senhor em primeiro lugar sempre. Jesus mesmo espera ter o primeiro lugar na escala de valores. Vamos ler Mateus 10, 37.
Todos nós temos uma escala de valores. Algumas coisas que nós costumamos colocar em primeiro lugar, segundo lugar, e assim, há coisas que nós damos o melhor de nós. Veja o que Jesus diz aí em São Mateus 10, 37. Vamos ler, diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a escala de valores de Deus para cada um de nós. Mas às vezes a gente pensa, se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão disso. Mas a Bíblia diz o seguinte: busquem primeiro o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado. Nosso melhor, o que nós temos de melhor para oferecer deve ser em primeiro lugar para Jesus. Nós não vamos nos arrepender de nos dedicarmos primeiramente a Cristo em nossa escala de valores. O Senhor espera uma dedicação total ao cumprimento da sua vontade. Isso traz uma alegria profunda, uma satisfação que não se pode descrever, e nos dá uma paz que está acima de qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que ele diz mais? E achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. É o jugo do serviço. E aí nós encontraremos descanso para nossas almas, que é o que mais nós estamos buscando. Mas você pergunta: é possível viver uma vida cristã nesse mundo cheio de tantas injustiças e violência, onde há tanta imoralidade, tantos vícios, crimes e maldades? Será que não seria melhor vivermos uma vida cristã lá no deserto, nas montanhas, como um eremita, lá no meio de um lugar, de uma floresta? Será que não seria melhor? Mas o lugar é onde você está, é onde eu estou, é na nossa vida diária. É ali que nós temos que viver a vida cristã. Se Jesus nos permitiu estar onde nós estamos, é porque é ali que nós temos que viver a vida cristã. O melhor momento é hoje, é agora. E Deus nos escolheu para mostrar a superioridade da vida cristã a este mundo aí. Como exemplo, como nós contamos a história daquele missionário David Livingstone, ali na África. Nós cantamos um hino que falava sobre o amor de Jesus. E esse hino mostrava sempre uma flor, não é? E ali fala que ao ter o amor de Jesus em nossa vida, nós vamos exalar como se fosse um perfume. A nossa vida é semelhante a uma flor, que a nossa vida pode exalar algo perfumado ou não. Vamos ler 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, do 14 até o 16. Segundo Coríntios 2, 14 a 16. Nós lemos o seguinte aqui: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus
o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para esses que se perdem, cheiro de morte para morte, para com aqueles que se salvam, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Diz que os perfumistas querem encontrar um perfume, estão tentando desenvolver a fragrância permanente. Ou seja, a gente põe um perfume, um desodorante, aí o pessoal chega perto assim, depois de um tempo, o que eles falam? O teu está vencido, né? O teu perfume está vencido, o teu desodorante está vencido, e uns mais, outros menos, não é? E eles estão tentando desenvolver uma fragrância permanente. Isso aí. Dizem que o jasmim é a que mais perdura. O cheiro do jasmim é o que mais perdura, é a fragrância que mais duradoura. Ahmed Soliman, da cidade do Cairo, fabricante de perfume, ele diz que para fabricar 28 gramas do perfume jasmim, ele enche uma sala de botões ainda florescendo, impecáveis. E quando são destilados, a fragrância é quase eterna. 28 gramas, precisa de uma sala inteira de botões de jasmim, para dar 28 gramas do puro perfume de jasmim. Nos conta que em Luxor, no sul do Egito, um arqueólogo, ele achou o túmulo antigo de centenas de anos, de séculos, que ali estava sepultada uma princesa. E nos diz que junto ao sarcófago estava um vaso cheio de jasmim. Só que era um vaso que já tinha quebrado. Mas no momento que abriram, aquele cheiro ainda estava presente ali. Já pensou? Que perfume, né? Mesmo depois de muitos séculos. Porque estava bem fechado, quando abriu o sarcófago, aquele perfume, todos puderam sentir. Porém, por mais perdurável que seja o jasmim, não há perfume que possa bater o aroma da rosa de Saron, habitando em corações humanos. Como diz o apóstolo, nós somos o bom perfume de Cristo. E Cristo, na Bíblia, é representado pela rosa de Saron, pelo lírio do vale. E as pessoas têm que perceber em minha vida, na sua vida, no convívio com a gente, que nós estamos exalando esse bom perfume de Cristo. É simples. Basta Jesus habitar em nós. Basta Jesus habitar no meu coração, no seu coração. E assim, nós iremos viver uma vida cristã, que vai ser como um perfume, gostoso, porque é tão legal estar perto de uma pessoa perfumada, de alguém cheiroso, não é? É tão gostoso. É esse perfume de Jesus que nós temos que exalar. E eu creio que você aqui nessa noite, como eu, gostaria de pedir a Deus que viesse habitar em seu coração, se Ele ainda não habita. Que Ele realmente tomasse a sua vida e tomasse a minha vida, a nossa vida. Para que simplesmente, ao vivermos a nossa vida diária, ela pudesse exalar esse perfume, né? Que as pessoas pudessem ter prazer de se achegar perto de nós, espiritualmente dizendo, e serem atraídas para o centro da nossa vida, que é Cristo Jesus. Que essa possa ser a sua experiência. Que Jesus viva em você e em mim, tornando sua vida um suave perfume. Peça a Jesus para viver
em seu coração. Vamos pedir para que Ele exale esse perfume através da nossa vida durante essa semana que está se iniciando. Que Deus abençoe a todos nessa noite. É o meu desejo e oração. Amém. Após então essa bela mensagem, convido os irmãos a cantarmos todos juntos o hino número 409. Hino número 409, Rosa de Saron. Amém, né, irmãos? Que essa possa ser realmente a nossa oração cada dia. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nesta noite queremos louvar e engrandecer Teu santo nome. Queremos Te agradecer porque enviaste o Senhor Jesus Cristo a esta terra e que Ele nos dá a possibilidade de termos
o Senhor Jesus habitando em nosso coração. Que as pessoas, ao olharem para nós, ao ver a nossa vida diária, que elas possam ser atraídas ao amor de Jesus. Que nossa vida, aqui neste mundo, possa exalar este perfume maravilhoso da rosa de Saron. Esse perfume maravilhoso do amor de Jesus que impera em nossa vida. Abençoe esta igreja, a sua liderança e cada membro desta igreja. Que cada um possa, na sua vida diária, exalar esse perfume do amor de Jesus a todas as pessoas. Senhor, nos dê a tua companhia, a tua presença em nossa vida durante essa semana. Que tudo o que fizermos seja para honrar e para glorificar o teu santo nome. Fica conosco, nos dê uma noite feliz e nos leve em paz para os nossos lares, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu chamo Zezinho, né? Mas o nosso querido irmão José Mariano, Zezinho, meu querido amigo, estará à porta cumprimentando as visitas. Peço aos irmãos membros da nossa igreja que fiquem, né, que teremos uma reunião administrativa rápida, coisa rápida. Mas nossos queridos irmãos visitantes, o nosso querido irmão Zezinho estará